Fala turma, PQP Tri, episódio bike, Ricardinho, toca a vinheta. Para quem não conhece, Ricardinho, parceiro nosso aqui de pedal aqui em Brasília. O cara é ciclista amador. Pedala há quanto tempo? Pouco mais de 10 anos. Tá nessa brincadeira há um pouquinho mais de 10 anos. É ciclista de estrada. Finge um mountain bike, porque toda vez que eu chamo o cara não vai, apesar de ter uma mountain bike. É verdade. E também já fez algumas provinhas de triatlo, certo? Também é verdade. Beleza. A ideia desse episódio aqui é trazer um pouquinho da experiência do amador e quais foram os principais problemas que os amadores enfrentam ou vão enfrentar na hora de escolher o triatlo. Então, jovem, você quando começou a fazer triatlo, você já pedalava ou você entrou pelo triatlo? Eu já pedalava. Na verdade, eu comecei no ciclismo fazendo mountain bike. Mas eu brincava na rua, na cidade, aí com os colegas. E aí, depois de um tempo, eu fui pro ciclismo de estrada. E o triatlon, ele chegou... Foi uma história meio conturbada. Eu fui morar fora de Brasília, fui morar em São Paulo, e no interior de São Paulo. E chegando lá, eu estava um pouco desmotivado, né, para pedalar, não conhecia a turma ainda. E aí conheci um camarada, Rogério, que a gente começou a entrar na onda do triatlon e quando eu vi... Já estava fazendo o meu Ironman, já estava com planos para fazer Ironman, não fiz, ainda bem. E foi por aí. E aí engatei aí 2 anos fazendo algumas provas, mas sempre na brincadeira total, só para me divertir mesmo. Na curtição mesmo, que é mais ou menos a ideia desse projeto. Legal. Uma dúvida. Você já começou com a bike de triatlon, não começou? Quais foram as principais dificuldades? O que você sentiu de diferença? Cara, isso é muito importante. Porque assim, o meu caso, ele é bem particular porque eu sempre gostei muito do ciclismo de contrarrelógio. Então fiz de tudo para sempre ter uma bike de contrarrelógio porque eu gostava muito. Eu acho que... Só um PS, acho que os caras vão fazer um servicinho ali, eu vou avisar para não fazer pra gente gravar, rapidão. Então vamos lá, você tinha uma bike de... Você gostava de contrarrelógio, então você sempre já tinha bike de contrarrelógio? Já tinha. Então durante o ciclismo você já tinha uma bike de contrarrelógio? Já tinha. Só para explicar pra galera, tem uma diferença. A bike de contrarrelógio no ciclismo e a bike de triatlon. Quem regulamenta o ciclismo de estrada tem regras diferentes para a bike de contrarrelógio das regras de quem regulamenta o triatlon. Depois a gente vai falar um pouquinho aqui
Isso é inclusive uma das características dessa bicicleta, mas sigamos em frente. Inclusive a bicicleta que eu tinha era uma bicicleta de triatlo. Ah, tá. Então essa bicicleta que você chama de contrarrelógio era uma Isso, bicicleta de triatlo. isso. Legal. E eu adaptava, né? Obviamente, porque você consegue ali, uma minha vai explicar aí depois, já deve ter explicado. Você tem um ajuste aí bem para algumas bicicletas, né? Você consegue ajustar isso daí e adequar para as suas necessidades. E foi isso. E eu já tinha essa bicicleta. E aí eu comecei a Aí conhecer foi a só brincadeira. correr e nadar. Na verdade eu estava parado do pedal. Foi até uma forma de E voltar a pedalar. Foi, justamente. Entendi. Pra dar uma E- motivada. Sentiu muita diferença de postura na bicicleta? Pra caralho. Pode falar a palavra, não? Pode. Sofreu muito para se Muita, adaptar ou não? Muita. Bastante. Quanto tempo mais ou menos você demorou para se adaptar a banco? A gente normalmente sente muito ombro, lombar, pescoço. Eu confesso que até hoje é uma constante adaptação. O próprio selim, eu sofro com selim até hoje, você também tem alguns problemas com selim. O ombro, ele requer bastante, mas como você começa a nadar, você começa a trabalhar outros grupos musculares, a coisa começa a fluir. Uma coisa que eu fiz na época foi, eu comecei a fazer bastante alongamento. Meu alongamento nunca foi dos piores, mas foi algo que me ajudou muito. Então, assim, pra galera que tá começando, é uma dica bem bacana. A questão do alongamento. Porque como você fica muito tempo, dependendo da prova que você for fazer, obviamente, em uma única... Porque a ideia é você ser aero, né? Não adianta você pegar uma bicicleta de contrarrelógio ou de triatlon para querer andar numa posição mais aerodinâmica e você ficar andando o tempo inteiro segurando ali em cima. De acordo com o Redson, é a posição do derrotado, né? Tipo, entregou tudo. O cara sente o golpe quando ele bota a mão ali nos clipes laterais. A gente vai mostrar ali pra você evitar esse tipo de coisa. Esse tipo de constrangimento. Aproveitar e já mandar um abraço pro Harrison, parceiraço lá da BSB Tri. Vamos lá. Em termos de equipamento pro pedal, o que você precisou adaptar? O que você precisou comprar? Cara, a sapatilha eu fiz esse investimento, porque eu já tinha bicicleta. Eu fiz esse investimento. É necessário? Eu diria que necessário não é. Porém, se você puder comprar, é algo que vale a pena. O capacete, eu comprei um capacete aero na época, esse gota, né, que as pessoas falam. É necessário? Eu diria que também não é necessário. Porém, se você tiver recurso e você almejar ali, né, Se a brincadeira for ficando séria Isso. e o cara tiver recurso, vale a pena investir. Mas não é algo essencial. Não, em hipótese alguma. Aliás, aproveitando para falar da sapatilha, é bom que a gente a mata logo. Essa aqui é uma sapatilha que a Trek mandou para mim, ó. Ela é lindaça e assim, super leve, dá para usar em casamento. E a bicha é tão dura, velho, que se você quiser bater prego na parede, você consegue bater com ela também. Então assim, a principal diferença de uma sapatilha de triatlon por uma sapatilha normal é isso aqui, ó. É esse velcro aqui, ó, tá vendo? Que ela fica muito mais aberta, que é para quando você na prova, você já calça aqui, já fecha rápido e já vai embora. Ou seja, você vai ganhar tempo na transição. Durante o pedal mesmo, treinamento, essas coisas que você não tem tanta preocupação com o tempo, né? Você não tá ali competindo, não tem tanta necessidade. Então, a sapatilha vale a pena? Vale se você for competir. Obviamente, se você tiver recurso, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, você compra o que você quiser. Se você quiser comprar um Porsche para carregar a bicicleta, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas, de qualquer forma, a principal diferença é essa. E, de resto, é basicamente a mesma coisa das sapatilhas de ciclismo. Aí você tem que olhar o solado, se é um solado mais duro, mais mole, aí vai de acordo com o seu gosto pessoal. Essa aqui, Filipão, Niro, obrigado. Estou usando ela toda vez que eu uso a bike do contrarrelógio, porque a bicha é um fenômeno. E aí, é bonita. Sou suspeito para falar dos equipamentos Bontrager, mas fora de série. Outra coisa legal, só te interrompendo aqui Manda pouquinho, pau. É a ventilação. Isso daí é algo que você deve levar em consideração. Para qualquer sapatilha, não só de triatlo. Isso.
Mas as de triatlon realmente são bem mais ventiladas. Top. Com relação ao capacete, eu mesmo para competição uso o capacete normal, né? Vocês vão ver aí, eu tô com capacete. É um capacete aero, mas é um capacete aero de ciclismo. Não vejo tanta necessidade da troca do capacete, até porque os capacetes gota que eu testei, eles são muito quentes. Brasília é muito quente. Verdade. Então, na hora de escolher o capacete, cuidado, leve em consideração o clima aonde você vai treinar e aonde você vai competir. Se for frio, não faz tanta diferença. Uma coisa que eu vi de diferença também dos capacetes é que alguns capacetes que eu testei, eles são aqueles que tampam a orelha, assim, ó. E, cara, depois que você fica 10 minutos com aquele negócio, irrita absurdo. O meu é assim, inclusive. Outra coisa legal de comentar com a galera, além da questão do calor, é a questão da postura e a exigência que esse capacete requer pro atleta. Falando em capacete, ó, o capacete que eu uso é uma versão desse capacete aqui. É um capacete aero, extremamente ventilado. Ó. Esse aqui é mais chique que o meu, tá? Esse é o Velocis, o novo. Né? Esse é o novo Velocis animal. Então, vamos lá. Capacete. Não acho que vale a pena você fazer um investimento, a não ser que você seja um atleta de ultra mega power blaster ponta. A sapatilha, essa eu já acho que a depender de... Se você ficar ali de médio para sério, vale a pena você investir numa sapatilha, porque na prova ela vai te dar um ganho até considerável. E outra, é uma sapatilha tão boa quanto as outras, você pode usar ela como backup da outra e tal. Então é um equipamento que você vai ter a mais, não vai te prejudicar. Bicicleta, agora. A gente está falando de bicicleta de triatlon, parará, mas dentro do triatlon a gente tem várias distâncias. É a mesma modalidade, mas com várias distâncias. A gente tem distâncias bem curtinhas, então você tem o sprint, você tem o olímpico, aí depois você vai para o 70.3 e depois para o full. No meu entender, depois você me fala se você concorda comigo ou não, se você vai fazer o sprint ou o olímpico, eu não investiria numa bike de contrarrelógio, eu investiria numa bike aero. A gente tem uma aqui atrás, a gente mostra para vocês. Por que isso? Porque nessas duas modalidades o vácuo é permitido, certo? Então vale a pena você pegar uma bicicleta que você fique em segurança no vácuo. Regra básica, bicicleta de contrarrelógio ou bicicleta de triatlon não foi feita para andar no pelotão. Perfeito. Não foi feita para andar no vácuo. Ah, mas tem contrarrelógio por equipes no Tour de France. Tem. Eles são profissionais, eles são pagos para fazer aquilo. Não é o nosso caso, nem o seu, nem o meu, nem o do Ricardo. Então misturar essas duas bicicletas num pelotão ou numa prova não é legal. Inclusive, se você fizer a meia distância para cima, é proibido. O atleta pode ser penalizado. Todas as provas de meia distância, né, de 70.3 para cima no Brasil, acabou a prova, você tem aquela polêmicazinha da galera, pegou vácuo, não pegou vácuo, foi punido, não foi punido. Então, vamos lá. Distâncias curtas, vácuo permitido, bicicleta aero. Você tem menos ganho, mas como você pode ficar no vácuo, esses ganhos, não sei se eu posso dizer que eles se equivalem, mas você vai ter uma vantagem ali. A partir do 70.3 eu acho que vale a pena investir numa bike de contrarrelógio. Eu concordo. De contrarrelógio não, de triatlon. De triatlon, eu concordo. Até mesmo porque o sprint, na distância sprint, você nada 750 metros, você pedala 20 quilômetros e corre 5. É uma prova muito rápida. Os profissionais acabam ela aí sempre abaixo de 1 hora. Um amador aí que estiver, né, bem condicionado, ele vai fazer essa prova aí para 1h10. Ele vai pedalar para uns, 38 de média. Então, assim, é uma prova normalmente muito rápida, principalmente no ciclismo. Ela requer uma dinâmica que é bem uma dinâmica de pelotão, né? É uma prova com ataques, é uma prova com fugas. Então, uma bicicleta de ciclismo, no meu entender e no meu caso, vai funcionar muito melhor. Ela me ajuda muito mais do que... Ela é muito mais versátil, né? Então, é uma bicicleta que
você consegue... E tem um outro detalhe, essas provas normalmente são feitas em circuito. circuito. Então você anda, para, vira, acelera, anda, para, vira. E a bike de triatlon, ela não é uma bike eficiente para curvas e muito menos para arrancada. Então você vai estar perdendo, tá? Então para essas modalidades não vale a pena só se você for fazer do meio, né, do 70.3 para frente. Ah, tem uma outra pergunta interessante. Treino. Para você treinar pro 70.3, quanto tempo de treino você tinha mais ou menos por semana? Cara, horas disponíveis, assim. Não estou dizendo que você fez o treino, estou dizendo que você tinha horas disponíveis. A planilha, seu treinador falava, Ricardo, quero que você treine quanto? não queria que você perguntasse isso, mas já que você perguntou, eu vou falar. Sei lá, se eu tenho mais de 10 anos no esporte, se eu treinei 3 meses com planilha é muito. Não sugiro, não recomendo que ninguém siga o meu exemplo, mas só respondendo a pergunta do Maminha, eu treinava em média de 8 a 12 horas por semana. Não é nenhum absurdo se você colocar isso na ponta dá do lápis. 2 horas, 6 dias por semana. Na pior das hipóteses. Eu treinava todos os dias, mas é porque eu me exercito todo dia e eu gosto. Mas tinha dia, por exemplo, que eu só nadava. Eu nadava ali 40 minutos, 1 hora. E se você começar a praticar, você vai ver que é totalmente viável e, enfim. Uma coisa que eu achei muito legal do treinamento do triatlon é que, assim, por exemplo, quando eu treino só ciclismo, né? Eu normalmente só treino bicicleta, então eu vou ficar variando entre ciclismo de estrada e mountain bike. E agora a contrarrelógio, eu inseri os treinos de contrarrelógio na minha planilha. O que acontece? Choveu, eu não gosto de pedalar na chuva, acho perigoso, então choveu eu não vou. A não ser que eu já esteja treinando e chova, aí beleza, mas sair de casa chovendo eu não saio. Aí choveu, perdi o treino. Hoje eu até tenho a Companhia Atlética, é um dos nossos parceiros, inclusive, para esse documentário, Companhia. Então hoje choveu, eu vou para a Companhia. Mas não foi sempre que eu fiz esse trabalho associado com uma academia. Então eu perdi aquele dia de treino. Né? E no caso do triatlo, não. Correr na chuva já é bem mais fácil. Quando você tem um lugar para nadar, se ele for coberto, choveu, não faz diferença. Então você varia. Tem dia que você acorda, tá com as pernas moídas. Você fala, putz, vou antecipar o treino de natação. Então a maleabilidade do treino é muito legal. Para a parte de saúde, é até muito mais interessante do que só o ciclismo, que você trabalha especificamente só a parte de baixo. Você varia o estímulo, né? Exatamente. Então você percebe que até para o ciclismo você fica mais forte na parte de cima, então você maneja melhor a bicicleta. Numa queda você vai ter mais musculatura, ombro, para ajudar a evitar a quebra de clavícula, que é uma lesão muito comum. Então, moçadinha, gostaria de agradecer o Ricardinho aqui. Vocês vão ver ele mais vezes com a gente aí. E vamos falar um pouquinho do equipamento, só para vocês entenderem um pouquinho das diferenças das bicicletas. Moçadinha, vamos mostrar para vocês agora. Nós estamos com 2 bicicletas aqui. Uma bicicleta de triatlo que está andando sozinha. Não é doping mecânico não. E uma bicicleta de ciclismo aero, que é uma bike que a gente recomenda para aquelas distâncias mais curtas. Vamos falar um pouquinho das diferenças entre elas. Vamos lá, ó. O grande ganho da bicicleta de triatlon é isso aqui, ó. É o clipe. Então você vai pedalar nesta posição. É uma posição que te obriga a ficar muito mais deitado. Então você fica aqui, ó. É uma posição muito mais desconfortável, mas ela é uma posição muito mais eficiente. Você vai precisar acostumar um pouquinho com ela. No caso, acho legal. Coisas interessantes para você olhar na escolha da sua bicicleta. Como é uma posição muito difícil, né, ela é uma posição muito antinatural, vamos dizer assim, o fit da bicicleta é muito importante. Então, um dos grandes diferenciais dessa bike aqui é que essa peça aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa peça ela tem uma angulação aqui. Essa angulação ela pode variar. Você pode comprar ela mais alta
se você tiver menos flexibilidade, ou mais baixa se você tiver mais flexibilidade. Do mesmo jeito, essa peça aqui, ó, tá vendo? Ela varia de tamanho para aumentar e diminuir para você conseguir o fit. Vamos lá, aqui por cima. A gente ainda falando de fit. Olha quantas opções. Isso aqui também são opções, tá? Você consegue tirar isso aqui, é mais um buraquinho de parafuso, tá vendo? Então ela pode, esse recuo pode vir até aqui. Então ela tem isso aqui. Se vocês olharem aqui, ó, ele pode caminhar para dentro ou para fora e ele pode inverter. Então você tem aqui milhares de opções de fit para você achar a melhor posição. Isso é uma grande vantagem. Um outro diferencial da bike é você não vê cabo, tá? Ela é uma das poucas bikes que aceita grupo ainda a cabo, com a frente integrada, tá vendo? Ela é completamente integrada e sem cabo aparente, tá? Além disso, ela é uma bike que serve tanto para contrarrelógio no ciclismo quanto para triatlo. Se você perceber aqui, ó, você consegue inverter essa peça e aí esse agarre do banco ele fica mais para frente ou mais para trás. Isso é uma das coisas que vai influenciar na posição e vai transformar essa posição em legal ou ilegal para o ciclismo, tá? Além disso, você tem todos esses boxes aqui, ó, para você colocar gelzinho. Fala, turma, tivemos um corte meio abrupto, mas é que acabou a bateria da câmera. Mas não tinha muito mais coisa para falar não. Na verdade, só agradecer vocês. Espero que vocês gostem, espero que o documentário sirva para tirar algumas dúvidas da galera que quer começar nesse esporte que é o triatlon. Então, siga a gente, comente, colabore e vamos nessa!